Em Lisboa, sob o sol intenso de uma tarde de verão, Miguel apertou a mão de João com uma força inesperada, os olhos cheios de um pânico que nunca antes havia visto. Preciso da tua ajuda no ginásio, cara. Mas é mais do que isso. Muito mais. As palavras saíram entrecortadas, e no instante seguinte, Miguel desabou em lágrimas, confessando algo que abalaria para sempre a amizade deles. Miguel e João eram amigos desde a infância, crescendo nas ruas estreitas do Bairro Alto. Miguel, o típico rapaz heterossexual, capitão da equipa de futebol local, namorava com Ana há anos e planeava casar-se em breve. João, por outro lado, sempre soube que era gay, mas mantinha isso em segredo, temendo o julgamento da família conservadora e da sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas rígidas. Eles partilhavam risos, cervejas e confidências, mas nunca algo tão profundo quanto o que estava prestes a acontecer. Tudo começou numa manhã comum. Miguel ligou para João, a voz trêmula. Vem ao ginásio comigo hoje. Preciso de um parceiro de treino. João, que trabalhava como designer gráfico e mantinha uma rotina fitness para lidar com o stress, aceitou sem hesitar. Chegando ao ginásio em Alvalade, notou algo estranho em Miguel, os ombros tensos, o olhar evasivo. Durante o treino, enquanto faziam pesos, Miguel parou subitamente. João, eu acho que sou gay. As palavras ecoaram no ar úmido do local, e João sentiu o mundo girar. O choque inicial foi como um soco no estômago. João, que sempre nutrira uma atração secreta por Miguel, mas nunca ousara expressá-la, viu-se perante um dilema moral. Ajudar o amigo a explorar essa identidade significaria arriscar tudo, a amizade, a reputação, e possivelmente enfrentar a fúria da família de Miguel, conhecida por suas visões conservadoras. Como assim? Tu namoras a Ana há 5 anos, exclamou João, tentando processar. Miguel explicou que havia reprimido esses sentimentos por anos, influenciado pela pressão social e familiar. O pai, um militar reformado, esperava que ele seguisse o caminho tradicional: casamento, filhos, estabilidade. Naquela noite, em casa de João, no seu apartamento modesto em Campo de Ourique, eles conversaram até altas horas. Miguel confessou ter tido sonhos e pensamentos sobre homens, mas sempre os ignorara. A sociedade aqui em Portugal ainda olha torto para isso. Imagina o que diriam na minha família. O meu pai me deserdaria. João ouvia, o coração dividido entre empatia e um desejo egoísta. Ele próprio havia sofrido com o silêncio, aos 18 anos, tentara contar à mãe, mas ela reagira com negação, citando a Bíblia e o que os vizinhos pensariam. Os dias seguintes foram de tensão crescente. João concordou em ajudar Miguel no ginásio, usando o exercício como metáfora para a exploração interna. Vamos passo a passo, como num treino. Primeiro, aceita quem és. Mas cada sessão revelava camadas de conflito. Miguel lutava com a culpa, pensando em Ana, que nada suspeitava. Estou traindo-a só por pensar nisso. João, por sua vez, debatia-se com a ética, estava ele manipulando a situação para se aproximar romanticamente. Uma tarde, após um treino exaustivo, Miguel convidou João para um café no Chiado. Lá, entre turistas e o som dos elétricos, Miguel admitiu: sinto algo por ti, João. Sempre senti, mas não sabia o que era. O confessionário abalou João. Ele poderia corresponder, mas e se fosse só confusão? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava preconceitos em círculos mais tradicionais. João imaginava as fofocas no bairro, os olhares julgadores. A pressão familiar de Miguel intensificou-se quando o pai marcou uma reunião familiar para discutir o noivado com Ana. Tens de decidir, filho. A vida não espera. Miguel, atormentado, confidenciou a João que pensara em suicídio anos antes, quando os sentimentos emergiram. Isso tocou João profundamente, recordando sua própria depressão na adolescência. Não podes deixar que te destruam. Mas tens de ser honesto. O clímax do primeiro ato veio numa noite chuvosa. Miguel apareceu à porta de João, encharcado. Não aguento mais fingir. Eles abraçaram-se, um gesto platônico mas carregado de emoção. João sentiu o peso da responsabilidade, guiar Miguel sem o magoar. Mas no fundo, questionava se suas motivações eram puras. A sociedade os observava,
invisível mas opressora, e o caminho à frente prometia dor e revelações. Enquanto isso, Ana começou a notar mudanças em Miguel. Estás distante. O que se passa? Ele mentia, prolongando a agonia. João, vendo o sofrimento, aconselhou: fala com ela. A verdade liberta, mas dói. Mas Miguel hesitava, temendo perder tudo. A tensão construía-se, como uma bomba relógio, pronta para explodir nas vidas deles. Os dias transformaram-se em semanas de tormento interno para Miguel. No ginásio, os treinos tornaram-se sessões de catarse, onde ele desabafava sobre as noites insones, imaginando o desprezo do pai. Ele lutou na guerra colonial, João. Para ele, ser gay é fraqueza. João, recordando suas próprias batalhas, partilhava histórias, como esconder a namorados passados, mentindo para a família que eram amigos. A sociedade portuguesa evoluiu, mas nas famílias como a nossa, o estigma persiste. Uma virada veio quando Miguel decidiu confrontar Ana. Num jantar romântico planeado para ser o fim, no restaurante com vista para o Tejo, ele gaguejou: Ana, eu acho que sou gay. Ela ficou em choque, lágrimas escorrendo. Como? Depois de tudo. A reação foi de raiva misturada com dor, ela sentiu-se traída, questionando cada momento partilhado. Foste falso comigo. Miguel saiu dali destruído, correndo para João. João consolou, mas internamente debatia-se. Sua atração por Miguel crescia, mas misturada com culpa. Estou aproveitando a vulnerabilidade dele. Pensava nas noites sozinho, ansiando por aceitação. A família de João, católica devota, frequentava a missa em São Vicente. A mãe sempre dizia: Deus fez homem e mulher para se completarem. Revelar sua orientação seria um terremoto. Entretanto, rumores começaram a circular no círculo de amigos. Um colega de futebol de Miguel viu-os juntos demais e comentou: vocês andam muito colados. Cuidado com as aparências. A pressão social em Portugal, onde o machismo ainda ecoa em desportos e bares, forçou Miguel a recuar. Talvez eu esteja confundido. Vamos parar com isso. Mas João insistiu: não podes negar quem és por medo. Numa viagem de fim de semana a Sintra, para limpar a cabeça, a tensão explodiu. Caminhando pelos palácios, Miguel beijou João impulsivamente. O momento foi elétrico, mas seguido de pânico. O que fiz? Se alguém visse. João, coração acelerado, respondeu: é o que sentes. Mas temos de enfrentar as consequências. Ali, decidiram explorar a relação em segredo, mas o segredo pesava como chumbo. A família de Miguel interveio. O pai, suspeitando algo, chamou para uma conversa séria. Ouvi boatos. És homem ou quê? Miguel negou, mas a semente da dúvida plantou-se. Ele começou a evitar João, mergulhando no trabalho como engenheiro civil. João sentiu a rejeição como uma facada, questionando se valer a pena. Ana, não conformada, confrontou João. Tu sabias. Encorajaste-o. Num café em Belém, ela acusou de manipulação. Ele era feliz comigo. João defendeu-se: ele estava a mentir para si mesmo. A verdade dói, mas é necessária. Mas internamente, duvidava, e se Miguel voltasse para ela por pressão? O conflito moral aprofundou-se quando Miguel recebeu uma promoção no emprego, condicional à estabilidade familiar. Preciso de casar, João. Para o futuro. Isso levou a uma briga feroz. Estás a vender a tua alma. Gritou João. Miguel rebateu: e tu? Vives escondido também. A amizade rachava, revelando as hipocrisias. Numa noite de reflexão, João escreveu uma carta para a mãe, mas rasgou-a: ainda não estou pronto. Miguel, por sua vez, consultou um terapeuta em segredo, lutando com a identidade. A sociedade portuguesa, com suas festas como o Santo António, celebrava casais heterossexuais, onde cabiam eles. A alta tensão culminou numa festa de família de Miguel. Ana apareceu, anunciando gravidez falsa para forçá-lo de volta. É teu filho. Mentira revelada mais tarde, mas o caos instalou-se. O pai explodiu: resolve isso ou sai de casa. Miguel, em pânico, culpou João indiretamente.
Após o incidente na festa, Miguel isolou-se, ignorando chamadas de João. A dor da traição aparente consumia João, que se via como catalisador do caos. Devia ter ficado calado. Pensava, caminhando pelas praias de Cascais, onde o mar agitado espelhava sua turbulência interna. Miguel, pressionado, marcou um encontro com Ana para resolver. No Parque Eduardo VII, ela admitiu a mentira: fiz por desespero. Amo-te. Mas Miguel, fortalecido pelas sessões de terapia, confessou: não posso continuar assim. Sou gay. Ana, chorando, aceitou, mas avisou: a tua família não perdoará facilmente. A reconciliação com João veio num telefonema emocionado. Preciso de ti. Desculpa. Eles encontraram-se no Castelo de São Jorge, sob o pôr do sol. Vamos enfrentar juntos, disse João. Mas o pai de Miguel descobriu tudo através de um amigo. Uma confrontação familiar aconteceu na casa em Alfama. És uma desilusão. Sai daqui. Gritou o pai. Miguel, lágrimas nos olhos, saiu, indo para o apartamento de João. Vivendo juntos temporariamente, a relação evoluiu para algo romântico, mas com sombras. João preocupava-se com a mãe, que notava sua ausência. O que se passa, filho? Ele mentia, prolongando o segredo. A sociedade os testava, olhares em público, comentários sussurrados. Num bar gay no Príncipe Real, sentiram-se livres pela primeira vez, mas o medo persistia. O revés veio quando o emprego de Miguel exigiu uma decisão. Casamento ou promoção? Ele escolheu a verdade, renunciando ao cargo. Prefiro ser eu mesmo. Mas o custo foi alto, dívidas, stress. João apoiava, mas questionava: valeu a pena? A mãe de João descobriu por acidente, encontrando uma foto deles. Isto é pecado. O que dirão os vizinhos? Ela chorou, citando a igreja. João defendeu-se: amo, mãe. Deus ama todos. A discussão durou horas, terminando em impasse. Ela saiu, deixando-o devastado. Miguel, vendo o sofrimento de João, sugeriu terminar. Não quero te destruir. Mas João recusou: enfrentamos juntos. Eles participaram de um grupo de apoio LGBT em Lisboa, ouvindo histórias semelhantes, rejeições familiares, discriminações no trabalho. O clímax aproximava-se com uma manifestação pelo orgulho em Lisboa. Miguel decidiu participar, mas o pai apareceu, confrontando-o publicamente. Volta para casa ou esquece-nos. A multidão assistia, e Miguel escolheu ficar com João, virando as costas. A decisão trouxe liberdade, mas isolamento. Amigos heterossexuais distanciaram-se, e Ana encontrou novo amor. João e Miguel construíam uma vida, mas com cicatrizes. Com o tempo, a relação solidificou-se, mas novos conflitos surgiram. Miguel lutava com depressão pós-rejeição familiar. Perdi tudo por isto. João, terapeutizando, incentivava: ganhaste a ti mesmo. Eles mudaram para um apartamento em Oeiras, buscando paz. A mãe de João tentou reconciliação, convidando para jantar. Aceite se fores feliz. Mas o pai de Miguel permaneceu intransigente, cortando contato. Isso pesava em Miguel, que sonhava com reconciliação. Numa viagem ao Porto, para um festival, eles encontraram aceitação em círculos mais liberais. Mas ao voltar, um incidente no trabalho de João, um colega homofóbico espalhou rumores, levando a sério. Portugal não é tão progressista quanto parece. João considerou mudar de emprego. A tensão moral aprofundou-se quando Miguel recebeu uma carta do pai: pensa nos teus avós. Estão doentes. Ele debateu visitar, mas temia rejeição. João aconselhou: vai. Família é família. Miguel foi, mas o encontro foi doloroso. O pai negou aceitação, culpando João por influência. Isso levou a uma briga entre o casal. Tu empurraste-me para isto, acusou Miguel. João rebateu: foste tu quem confessou. A confiança abalou-se, e Miguel saiu por dias, ficando com um amigo. João, sozinho, confrontou sua mãe novamente. Preciso do teu apoio. Ela, relutante, admitiu: estou a tentar entender.
A igreja ensina amor. Um pequeno progresso. Miguel voltou, arrependido. Não posso viver sem ti. Eles reataram, mas com terapia de casal. Discutiam malta nocê, era certo priorizar amor sobre família. Um twist veio quando Ana revelou estar grávida de verdade, de um novo namorado, mas pediu conselho a Miguel. Como contar à família? Isso humanizou-a, e eles tornaram-se amigos. A sociedade testava-os com notícias, um ataque homofóbico em Lisboa. Podia ser nós. Medo cresceu, mas fortaleceu a união. O pai de Miguel adoeceu, forçando uma visita. No hospital, uma conversa honesta: filho, errei. Medo de perder-te. Reconciliação parcial, mas com condições. A saúde do pai melhorou, mas a relação familiar permaneceu frágil. Miguel visitava esporadicamente, evitando mencionar João. Um passo de cada vez. João entendia, mas sentia-se excluído. Sou parte da tua vida. Eles decidiram casar em segredo, num cartório em Lisboa. O momento foi emocionante, mas sem família. É nosso. Mas a notícia vazou, e o pai reagiu mal, desonra. João enfrentou sua família completamente. Num almoço, anunciou: casei com Miguel. A mãe chorou, mas abraçou: quero a tua felicidade. Um avanço. Profissionalmente, Miguel abriu um negócio próprio, livre de pressões. João ascendeu no design, criando campanhas LGBT. Mas traição surgiu, um ex de João reapareceu, flertando. Miguel, inseguro, acusou: estás arrependido. Briga intensa, quase separação. Confia em mim. Implorou João. Eles superaram com diálogo, mas danos perduraram. Sociedade, participaram de marchas, enfrentando protestos conservadores. O avô de Miguel morreu, e no funeral, o pai permitiu João. Por respeito. Um gesto simbólico. A vida estabilizou, mas com reflexões: o preço da autenticidade. Valeu cada lágrima? Perguntava Miguel. Numa viagem à Madeira, eles refletiram sobre o caminho: dor, amor, crescimento. Anos passaram, e a relação amadureceu em algo resiliente. Miguel reconciliou-se plenamente com o pai, que, envelhecendo, aceitou: o amor é amor. A mãe de João tornou-se aliada, participando de eventos LGBT. Eles adotaram uma criança, enfrentando burocracia portuguesa, mas vencendo. A sociedade evoluía, com leis mais inclusivas. Mas memórias de dor persistiam, as noites de dúvida, as perdas. Pagamos caro, dizia João. Numa noite, sentados no mirador da Senhora do Monte, Miguel perguntou: farias tudo de novo? João sorriu: sim, por nós. A história deles inspirou outros, amigos vieram pedir conselho, revelando segredos. No fim, a vida era uma mistura de vitórias e cicatrizes. Eles sabiam que a luta contra preconceitos continuava. Mas e se Miguel nunca tivesse confessado? Teria sido mais feliz na ilusão, ou a verdade sempre vale o preço?